Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Graziele, sou professora de raciocínio lógico aqui no preparatório da PM e hoje vai ser a nossa primeira aula. Bom, como é a nossa primeira aula, eu vou começar com a parte teórica, do raciocínio lógico e após eu vou dar exemplo com 2 exercícios. Hoje eu vou fazer uma pequena parte do que seria a parte teórica e a cada aula que a gente for trabalhando, eu vou colocando mais coisas da parte teórica, complementando com os exercícios, tá? O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês aqui é o que é o raciocínio lógico, né? Então, eu costumo dizer que o raciocínio lógico é a arte de pensar. E é isso que é o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é o processo, de estruturação do pensamento, de acordo com as normas da lógica que permitem chegar em uma determinada conclusão ou resolver um problema. Então, a partir da lógica, a partir do pensamento, a partir da organização do pensamento, é que a gente consegue desenvolver e resolver um exercício. O raciocínio lógico ele não é só da parte matemática, mas também de qualquer outra disciplina que precise pensar. Então, o raciocínio lógico ele não necessita de informações que estejam fora daquele exercício. O raciocínio lógico ele vai precisar somente das informações que estão sendo dadas ali no exercício para você e a sua interpretação e colocação, para poder resolver o exercício. Então, um raciocínio lógico ele requer consciência e capacidade de organização do pensamento. Então, raciocínio lógico e organização do pensamento, elas andam juntas, elas são uma coisa só. Então, para você poder resolver um exercício de raciocínio lógico, você precisa organizar todo o seu pensamento, tá? Quais são os conceitos básicos que nós temos no raciocínio lógico? As proposições. O que são proposições? A gente chama de proposição uma declaração que representa um sentido completo, que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, nós vamos ter sentenças e essas sentenças nós vamos colocá-las se são verdadeiras ou falsas, a partir das informações que o exercício vai dando para nós. Por exemplo, aqui, nós temos o exemplo. 2 é maior que 1. Nós sabemos que 2 é maior que 1. Não precisa ter um estudo tão grande para saber que 2 é maior que 1. Então, essa proposição tem um valor lógico verdadeiro. Agora aqui, 2 é igual a 0. Nós sabemos que 2 não é igual a 0. 2, se fosse ali no lugar do 0, 2 igual a 1 mais 1, beleza? Aí a gente sabe que é verdadeiro. Mas 2 não é igual a 0. Então, essa é uma proposição com valor lógico falso. Então, a proposição ela vai trazer para a gente afirmações e nós vamos determinar se essas afirmações são verdadeiras ou são falsas. A lógica matemática ela classifica as proposições em 2 tipos, tá? Em 2 princípios. O princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Quais são eles? O princípio da não contradição, ele diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, como a gente tinha lá no nosso exemplo, 2 é maior que 1. Essa sentença, ela é verdadeira. Ela não tem como ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela é verdadeira, Ou 2 igual a 0. A gente sabe que ela é uma proposição falsa. Ela não é uma proposição verdadeira. Então, no princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. E o princípio do terceiro excluído, ele diz pra gente que toda proposição ou é falsa ou é verdadeira. Não há uma terceira opção. Então, não existe um talvez seja verdadeiro ou talvez seja falso. Ou ela é falsa ou ela é verdadeira. A palavra talvez não existe aqui, tá? Quando nós formos desempenhar e desenvolver os nossos exercícios, nós vamos falar a palavra talvez seja isso, talvez não seja isso, talvez seja aquilo, talvez não seja aquilo, Mas esse talvez é porque nós estamos estruturando o nosso pensamento. Mas com o princípio do terceiro excluído, não existe essa palavra talvez. Não existe. Mas como nós estamos estruturando, nós temos que colocar todas as informações e ir linkando com o que a gente tem. Valores lógicos da proposição.
Então, nós temos algumas proposições e nós vamos dar valores lógicos. O que são esses valores lógicos? É dizer se existe um valor, se essa proposição tem um valor lógico verdadeiro ou um valor lógico falso. Por exemplo, o Brasil é um grande país. Nós sabemos que o nosso país, ele é grande. Comparando, por exemplo, com o Japão, com a Itália, o Brasil é grande. Então, essa proposição tem um valor lógico verdadeiro. 5 mais 3 é igual a 10. Só olhando, a gente já vê que 5 mais, esse mais aqui, ele está indicando que é uma adição. Logo, 5 mais 3 dá 8 e não 10. Então, essa proposição possui um valor lógico falso. O número 2 é primo. Então, o que é um número primo? O número primo, o número é classificado primo quando ele é maior que 1 e quando ele pode ser dividido por 1 e por n mesmo. Tá? Quem são os números primos? Os números primos é 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. A gente precisa conhecer pelo menos os 10 primeiros números primos. O número 2, ele é primo, porque ele é maior que 1, divisível por 1, por ele mesmo. E uma curiosidade, ele é o único número par que é primo. Então, essa sentença, essa proposição, tem um valor lógico que é verdadeiro. O número 11 é par. Só de pensar, o que um número precisa para ser par? Ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Né? A terminação do 11 não é nenhum desses números. A terminação do 11 é 1. 11 é um número ímpar. O que diz que o número é ímpar? Quando a terminação dele é em 1, 3, 5, 7 e 9. Né? Então, aqui o número 11 não é par, o número 11 é ímpar. Então, a proposição, o valor lógico dessa proposição é falsa. Conseguiram entender? O que não são proposições? Quem não é uma proposição? Bom, quando nós temos proposições que são em forma de uma oração interrogativa, por exemplo, Maria gosta de café? Eu não posso afirmar ou não afirmar que Maria gosta de café, porque depende de uma resposta para dizer se Maria gosta ou não de café. Então, quando eu tenho uma oração interrogativa e essa oração interrogativa não me dá nenhuma resposta, eu não posso classificar ela como uma proposição. Por quê? Porque eu não tenho uma resposta, eu não posso concluir se ela é verdadeira ou falsa. E quando eu tenho uma oração imperativa, por exemplo, João, vai estudar. Eu não sei o que aconteceu depois, eu não sei se houve uma resposta, eu não sei se o João existe, né, para receber esse tipo, né, de oração aqui. Então, eu não posso classificar ela também como verdadeira ou falsa. Né? Então, proposições que não tem como dizer se ela é verdadeira ou falsa, que elas dependem de uma outra resposta, eu não classifico elas como proposições, tá? Então, toda vez que você vê uma oração interrogativa, essa oração interrogativa não tiver uma resposta, ela não é considerada uma proposição e não tenho como colocá-la como verdadeira ou falsa, classificá-la como verdadeira ou falsa. Isso também para orações imperativas. Sentenças abertas. O que são sentenças abertas? São também sentenças que necessitam de um valor, de uma informação que não é dita para você. Então, quando não tem essa informação, você não consegue desenvolver o seu raciocínio. Por exemplo, ali, ó, chamamos de sentenças abertas as sentenças que não podemos identificá-las como verdadeiras ou falsas. Por exemplo, x mais 1 igual a 0. Agora, qual é o valor de x? Se o exercício não dá para você, se a sentença não dá para você, você não sabe qual é o valor de x. Se você atribui um número, por exemplo, 2. 2 mais 1 é igual a 0? Não. 2 mais 1 é igual a 3. Se o exercício desse para você o valor x igual a 3, x igual a 2, você conseguiria colocar ali e afirmar se é verdadeira ou falsa. Se ele desse lá para você também, x igual a menos 1. Então, eu vou colocar lá na fórmula. Menos 1 mais 1 igual a 0. Ok? A sentença está correta. Então, sentenças abertas são aquelas que eu não posso também
também classificá-las como verdadeiras ou falsas, porque eu não consigo identificar o valor ou, né, o que eu esteja falando ali dessa incógnita. Quando não é falado para você quanto vale essa incógnita, você não consegue classificá-la como verdadeira ou falsa. Agora, se é colocado para você um valor, você pode classificá-la, né? Como eu já disse. Por exemplo, 2 mais 1 igual a 3. Sentença errada, sentença falsa. Menos 1 mais 1 igual a 0. Sentença verdadeira. Então, tudo depende se existe um valor para eu poder afirmar se aquilo está certo ou errado. Nós temos também os conectivos. O que é conectivo? Conectivo é conectar. Então, ele tem a função de conectar as informações que vão estar presentes para você lá no exercício. Então, eles servem para conectar quem? As proposições. Né? Elas podem ser usadas também através de símbolos. Nós vamos aprender nas próximas aulas. Quem são os conectivos? Então, toda vez que vocês ler, né, ou escutarem um exercício, as palavras e, ou, não, se, então, se e somente se. Então, por exemplo, Maria está com uma blusa rosa e um calção verde. Então, você já imagina que a Maria está com uma blusa rosa e um calção verde. Existe aí já uma combinação, né? Então, você já sabe que a Maria tem esses dois tipos de roupa com essas duas cores. Ou, tomamos café ou suco. Então, a gente tem aí duas opções. Ou tomar o café ou tomar o suco. Né? Não. Maria não está usando o tênis amarelo. Ah, então se eu tenho lá um exercício onde eu tenho que colocar cada um, por exemplo, cada um possui uma cor de tênis. Eu já sei que a Maria não vai ter o tênis amarelo. Já está dizendo para mim ali. Né? Se, então, por exemplo, assim, se uma abelha picar o meu braço, então ele irá inchar. Né? Tem um acontecimento e logo uma consequência. Né? Se e somente se Maria nasceu em Ponta Grossa, se e somente se sua mãe também nasceu em Ponta Grossa. Então tem essa condição, se e somente se. Então toda vez que você encontrar esses conectivos e, ou, não, se, então, se e somente se, perceba que eles vão estar linkando informações para vocês. E essas informações são extremamente importantes para que você consiga desenvolver o seu exercício. Tá? Agora eu vou passar para vocês alguns passos para que a gente consiga desenvolver e resolver, tá, um exercício de raciocínio lógico. O maior passo, e a partir dele a gente vai dar os subpassos. O maior passo que você precisa dar: pensar de forma organizada. Então, vai fazer a prova lá do preparatório da PM? Vai fazer a prova de algum concurso? Tem raciocínio lógico? Primeira coisa é ter calma. Por quê? Porque você precisa pensar de uma forma organizada. Se você não se organizar, se você não conseguir organizar o seu pensamento no papel, vai ser mais difícil para você conseguir resolver o problema. Né? Primeiro subpasso: anotar todas as informações. Todas as informações. Por mais pequena que essa informação seja, nós temos que anotar. Tá? Isso é muito importante. Segundo subpasso: interpretação e conexão das informações. Então, quando nós lemos um exercício, a primeira vez a gente vai ler para conhecer o exercício, para saber do que ele está falando. A segunda vez a gente já vai ler, anotar e tentar interpretar e conectar as informações. Né? Então, eu vou conseguindo, puxando ali. João nasceu em Ponta Grossa. Tá? Ana não nasceu em Ponta Grossa, mas Cláudia nasceu em Maringá. Então, já sei que ele nasceu em Ponta Grossa, que ela não nasceu em outra cidade e que a outra nasceu em Maringá. Já tem essa linkagem, já consigo imaginar, já consigo ver quem mora em Curitiba. A única que sobrou, né?
E após tudo isso, aí sim a gente vai resolver o exercício. Então, primeiro, lê uma vez para conhecer o exercício. Fica calmo, né? Organiza o seu pensamento. Anota todas as informações, todas as informações. Após, vamos interpretar, lendo mais uma vez, interpretando e conectando todas as informações que derem para a gente conectar, né? E depois, aí a gente resolve o exercício, ok? Vamos então para o exercício? Então, vamos lá. 3 homens, Mário, João e Carlos, são casados com Maria, Joana e Carla, mas não se sabe quem é casado com quem. Eles trabalham nos ramos de esporte, venda e agrícola, mas também não se sabe quem faz o quê. Sabe-se que quem trabalha no ramo agrícola é casado com Maria. Carlos trabalha no ramo de vendas. Carla não é casada com Carlos. E João não trabalha no ramo agrícola. Com base nessas informações, pode-se afirmar que Mário... Então, vamos ler novamente para ver agora, tentando puxar algumas informações. 3 homens. Mário, João e Carlos. Então, são 3 homens. São casados com Maria, Joana e Carla. Mas não se sabe quem é casado com quem, ok? Não se sabe quem é casado com quem. Eles trabalham nos ramos de, mais uma informação, esporte, venda e agrícola, ok? Mas também não se sabe quem se faz o quê, beleza? Sabe-se que quem trabalha no ramo agrícola é casado com Maria. Opa! Então, agrícola e Maria já tá linkado, só falta achar o esposo dela. Carlos trabalha no ramo de venda. Opa, se Carlos trabalha no ramo de venda, então ele é marido da Maria? Não, porque a Maria é casada com o cara que trabalha no ramo da agrícola. Já tiramos aí o Carlos da jogada. Carla não é casada com Carlos. Carla não é casada com Carlos. Mais uma aí que a gente já cortou. O Carlos não pode ser casado com a Maria e nem com a Carla. Quem que sobrou? Pois é, a Joana. Olha, a gente já descobriu aí quem é casado com Carlos. E João não trabalha no ramo da agrícola. Opa, se ele não trabalha no ramo da agrícola e o Carlos, ele trabalha no ramo de vendas, o que sobrou? O ramo dos esportes. Então, já achamos aí com o que o João trabalha. Com base nessas informações, pode-se afirmar que... Então, vamos lá. Tudo isso que eu falei agora, eu anotei aqui. Então, as informações são... Tem os 3 homens, Mário, João e Carlos. As 3 mulheres, Maria, Joana e Carla. Cada um deles trabalha em um ramo, que é do esporte, venda e o agrícola. Sabe-se quem trabalha no ramo agrícola é casado com a Maria. Mas Carlos trabalha no ramo de vendas, logo ele não é casado com a Maria. Carla não é casado com o Carlos. Se a Maria não é casada com o Carlos, se a Carla não é casada com o Carlos, quem que sobra? A Joana. Lembra lá que a gente tinha visto isso? O João não trabalha no ramo agrícola. Se ele não trabalha no ramo agrícola e quem trabalha no ramo de vendas é o Carlos, sobrou somente o esporte, né? E o Mário, o que acontece com ele? Então, vamos lá ver. Agora a gente vai estruturar o nosso pensamento depois, né, de coletar todas as informações. Vamos lá. Alguém, o marido, né, da Maria trabalha com a parte agrícola. O Carlos trabalha com vendas, mas ainda a gente não sabe quem é a mulher dele. A gente já sabe, mas eu só estruturei aqui. O João trabalha com esportes, mas também a gente não sabe quem é a esposa do João. Mas percebam aqui, quando eu estruturei. Carlos, João, faltou quem? O Mário. A gente não precisa mais de nada. Nem saber quem é a mulher do Carlos e nem saber quem é a mulher do João. Por quê? Porque ele queria saber somente do Mário. E só colocando aqui que o Carlos trabalha com vendas, que o João trabalha com esportes e que o marido da Maria trabalha no ramo agrícola, a gente já consegue descobrir quem que tá faltando aqui. E quem que é ele? O Mário. Então, o Mário é o marido da Maria
e eles trabalham no ramo agrícola. Mas tinha uma coisa lá, Carlos não era casado com a Carla, logo sobra para ele a Joana. Assim, o João, né, que trabalha no ramo dos esportes, está casado com a Carla. Depois a gente estruturar tudo isso, colocar, achar quem é casado com quem, achar quais são o ramo de cada um, agora sim a gente vai responder a pergunta. Qual era a pergunta? Com base nessas informações, pode-se afirmar que Mário, letra A, trabalha no ramo agrícola? Sim. É casado com a Carla? Não. É uma sentença verdadeira? Não, uma sentença falsa, é uma proposição falsa. Letra B. Trabalha no ramo de esportes? Não, já é uma proposição falsa essa, eu não vou nem terminar de ler. C. Trabalha no ramo agrícola? Sim. E é casado com Maria? Sim. É uma proposição verdadeira? Sim. Ok? Encontrei a resposta certa? Encontrei. Vou ler o restante das perguntas? Vou. Por quê? Porque eu preciso ter certeza que não tem nenhuma outra proposição que possa colocar ali o meu lugar, né? A minha questão correta. Vamos lá. Letra D. Trabalha no ramo de esportes, o Mário, né? Trabalha no ramo de esportes e é casado com Carla? Não, a gente já sabe que o Mário trabalha no ramo agrícola e é casado com a Maria. Então, a única proposição correta, verdadeira, é a letra C. Fácil, né? Bem tranquilo. Então, vamos pro próximo. Essa aqui vocês vão matar na hora já. Na hora. Gabriel, Lucas e Matheus trabalham na mesma empresa em Maceió. Mas cada um nasceu em uma cidade diferente. Um nasceu em Atalaia, o outro em Coruripe e o outro em Penedo. Sabe-se que Gabriel não nasceu em Penedo e Matheus nasceu em Coruripe. É correto afirmar que, olha que interessante, já pega na hora, eu vou ler novamente e vocês vão entender. Gabriel, Lucas e Matheus trabalham na mesma empresa em Maceió, mas cada um nasceu em uma cidade diferente. Tá? Um nasceu em Atalaia, o outro em Coruripe e o outro em Penedo. 3 pessoas, 3 cidades. Cada um nasceu em uma cidade diferente. Sabe-se que Gabriel não nasceu em Penedo. Se o Gabriel não nasceu em Penedo, ou ele nasceu em Atalaia, ou ele nasceu em Coruripe. Isso a gente já sabe. Né? Mas daí vem, e Matheus nasceu em Coruripe. Opa, o Gabriel poderia ter nascido ou em Atalaia ou em Coruripe. Mas como Matheus nasceu em Coruripe, então aonde que o Gabriel nasceu? Em Atalaia. Agora, é correto afirmar que a gente já conseguiu linkar, a gente já conseguiu interpretar, mas vamos anotar bem certinho. Tudo que eu falei agora aqui pra vocês, eu anotei. Informações. 3 meninos, Gabriel, Lucas e Matheus, nasceram em 3 cidades diferentes. Atalaia, Coruripe e Penedo. Gabriel não nasceu em Penedo. Não nasceu em Penedo. Logo, ele nasceu ou em Coruripe ou em Atalaia. E Matheus nasceu em Coruripe. Opa, se o Matheus nasceu em Coruripe e o Gabriel, as únicas que a gente tinha, a gente podia colocar as cidades, era Atalaia ou Coruripe, já tirei o Coruripe, ficou Atalaia. Então, a gente já sabe quem tá em quem. Vamos lá? Organizando o pensamento. O Gabriel, o Lucas e o Matheus. A única pessoa que a gente sabe desde o começo que tem a sua cidade é o Matheus, que nasceu lá em Coruripe. Mas daí vem aquela, Gabriel não nasceu em Penedo. Novamente eu vou dizer para vocês, ele tinha 2 opções, ou Atalaia ou Coruripe. Aí vem lá falando o quê? O Matheus que nasceu em Coruripe. Opa, então, se ele não nasceu em Penedo, não nasceu em Coruripe, porque o Matheus nasceu em Coruripe, o que sobra? Atalaia. Então, Gabriel nasceu em Atalaia, Lucas nasceu em Penedo e Matheus nasceu em Coruripe. Fácil, né? A gente não precisou nem 3 minutos para resolver esse exercício. Depois disso, organizamos nosso pensamento, escrevemos todas as informações, aí estruturamos o nosso pensamento, agora sim respondemos a pergunta. É correto afirmar que
Então, ele quer afirmar, quer saber quem é a proposição verdadeira. Gabriel nasceu em Coruripe? Não. Gabriel nasceu aonde? Em Atalaia. Gabriel nasceu em Atalaia? Sim. Proposição verdadeira. Vou continuar lendo as outras proposições? Sim, preciso ler todas. Letra C. Lucas não nasceu em Penedo. Aonde que o Lucas nasceu? Vamos ver lá? Lucas nasceu em Penedo? Lucas nasceu em Penedo. E ali está afirmando que ele não nasceu em Penedo. Lucas nasceu em Atalaia. Não, Lucas nasceu em Penedo. Mateus nasceu em Penedo. Não, Mateus nasceu em Coruripe. Então, qual é a proposição correta? Letra B, Gabriel, nasceu em Atalaia. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Na próxima aula, a gente vai continuar com a parte teórica e trabalhando também com alguns exemplos, tá bom? Então, até mais.